Olá! Salve, salve! Hoje sua audiência é imprescindível. Porque aqui no Responsabilidade vamos abordar um tema polêmico que divide opiniões. Consciência política. Um assunto essencial que interfere diretamente no nosso dia a dia e que por isso merece discussão. Como? Acompanhando os acontecimentos, nos informando, debatendo, aprendendo e, é claro, ouvindo as pessoas. Precisamos parar de pensar que todo político é igual ou que não adianta votar porque ninguém merece a sua confiança. Vamos debater o papel do eleitor e conhecer até onde ele tem usado seu poder de análise e avaliação utilizando seu voto, que é a sua arma. Fique aí, ligadinho na gente, porque informar também é responsabilidade. Estamos de volta com responsabilidade. E muitas pessoas imaginam que a política não tem nada a ver com a vida pessoal. E alguns chegam a dizer que não querem saber de política. Mas a verdade é que a política interfere em nossas vidas todos os dias. Assim, de forma clara ou menos aparente, todas as leis e medidas tomadas por aqueles que foram eleitos interferem direta ou indiretamente na minha, na sua ou na nossa vida. Os impostos que pagamos, o trânsito, a vida escolar, a profissional, os laços familiares, tudo é regido pelas leis e pelas decisões daqueles que governam. Por isso, é importante termos consciência política. Devemos avaliar cada candidato, que setor ele mais representa, entender quais tarefas ele vai ter de cumprir no cargo para o qual está se candidatando e procurar saber se ele está preparado para fazer isso. E, acima de tudo, lembrar que podemos e devemos cobrar deles atitudes éticas, coerentes e favoráveis à população. E, para isso, estamos recebendo aqui, no nosso estúdio, Cristino Aldo, deputado estadual, e Sandro Matos, prefeito de São João de Meriti. Que prazer tê-los conosco aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Prazer é nosso, dizer também que agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho que vem desenrolando aqui, desenvolvendo dentro do programa. E uma satisfação muito grande estar com todos os telespectadores, podendo informar e, ao mesmo tempo, tirar dúvidas. Prefeito, que bom. Então, já vou começar contigo querendo saber. Essa história a gente vê nos jornais diariamente, são escândalos atrás de escândalos sucessivos, há anos que a gente não aguenta mais. Político é tudo igual? Não é tudo igual, né? Ô, Cataldi, uma coisa importante, né? O ser humano, ele não é igual. Você tem o bom e o mal político, você tem o bom e o mal médico, você tem o bom e o mal policial, você tem um pouco do bom e do mal de todos. E é claro que é importante a sociedade avaliar isso, né? Nós temos pessoas importantes que trabalham, desenvolvem. É muito comum a sociedade achar que político não tem família, né? Que não tem filhos, que não tem esposa, que não tem amigos, quando, na verdade, todos nós somos iguais. É claro que difere a responsabilidade, seja ela social ou todas aquelas que nós temos no dia a dia. Então, eu não tenho dúvida que o político sério, ele tem desenvolvido um bom trabalho e a população, aos poucos, vai realmente vendo quem realmente está trabalhando e quem não está trabalhando. Cristino, na verdade, eu acho que foram os próprios políticos que permitiram que essa fama colasse neles, né? Porque eles mesmos se atacam entre eles. Vocês, quer dizer, estou falando que vocês fazem parte da classe, né? Mas é um ataque muito pessoal entre eles. Eu acho que tem um aspecto, né, muito importante, o Sandro, na sua abertura aí, focou, que é essa diferença que existe entre pessoas, né, entre características, enfim, é óbvio. A política, ela é um extrato do que é a sociedade. Então, se a sociedade, de alguma maneira, está mais consciente, cuida mais dessa escolha, é claro que a política vai refletir melhor esse grau de conscientização. Agora, é muito importante entender, e respondendo a você, que quando o político, ele próprio, achando que para obter uma vitória, ele tenta a qualquer preço denegrir a imagem de um opositor ou da classe política como um todo, no final, esse método, essa forma agressiva de se comportar, leva a população a um descrédito muito grande na instituição da política como um todo. Então, esses ataques pessoais, essa forma muito rasteira de tocar a atividade, de fato tem conduzido a isso. É natural que haja um debate intenso, que a luta política ela seja aguerrida, mas ela não precisa extrapolar os limites da ética e nem passar para a população que é um vale-tudo, né? Ou seja, há regras, essas regras estão ficando cada vez mais rígidas, sob o ponto de vista de legislação, inclusive. Isso tem que ser respeitado.
Mas, de um modo geral, a abordagem de você ter esses limites colocados, eu acredito que vai ser favorável, principalmente para aqueles candidatos que não se utilizam de recursos financeiros como base para conquistar a sua vitória, ou seja, que constrói suas vitórias muito mais em cima de um trabalho realizado, muito mais em cima de uma história de vida, muito mais em cima de propostas. Porque, no final, é isso que deveria ser a essência da atividade política. Então, eu acho que um pouco de cada coisa. Tem que repetir isso, né? Porque, na verdade, o que a gente vê nos jornais, o que é divulgado largamente são as falcatruas, são os desvios, são os escândalos. É verdade. Eu acho que a mídia, né, de certa forma, ela não dá muito espaço para as coisas positivas, né? Porque o que a gente coloca, eu acho que é importante isso, né? Primeiro, a gente reavaliar todo o processo político no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Por exemplo, eu tive 2 mandatos de deputado federal e peguei uma época muito complicada, que foi justamente aquele período de sanguessuga, mensalão. Eu lembro. Né? E você observa uma coisa. É claro que é importante a informação, demais importante. É importante que a mídia dê a cobertura necessária, mas é importante também que a gente possa ter uma parte da cobertura olhando a parte positiva também. Porque quando você mostra só o lado ruim, aí sim a sociedade passa a ter uma imagem negativa, como se todos fossem iguais. Por exemplo, a gente consegue gerar várias ações dentro do município, ou até mesmo como parlamentar. Vou te dar um exemplo. Como deputado federal na época, nós conseguimos ficar pelo Jornal Dia como o deputado que mais liberou recursos no governo federal, isso na época. E eu lembro que saiu uma nota pequena no Jornal Dia e não saiu nada na mídia televisiva, não saiu nada, né? E olha que a gente, de alguma forma, tentando passar informação à sociedade. A gente gerou várias ações que acabaram, de certa forma, se perdendo ao longo do tempo. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Não tenho dúvida disso. Por isso que a gente até fica satisfeito quando programas como o seu mostram para a sociedade esse lado, que é o lado realmente de você ter pessoas que geram as ações, geram os trabalhos que realmente fazem o país funcionar. Com a audiência que você tem alcançado no programa e com esse retorno que vem de quem está em casa assistindo, e prova que há um interesse, sim, pela boa notícia. Há um interesse para tratar temas de responsabilidade, né, seja ela social, ambiental, de qualquer natureza. As pessoas têm interesse nisso. É que parte da mídia, ela se comporta... Uma vez eu ouvi uma jornalista defendendo a seguinte tese, que é como se fosse assim, a imagem de um eletrocardiograma. Quando as coisas estão normais, né, naquele gráfico, isso não é notícia. É notícia quando dá aquele pico para baixo ou para cima. Aí isso vira notícia. Então, o para baixo... Não aparece, né? Não aparece. O para baixo... A gente sabe o que é. Todo mundo sabe, né? Aconteceu alguma coisa ruim, né? Nossa! Imediatamente vira notícia. O para cima, o positivo, então, a considerar essa tese defendida pela jornalista, essa ideia que ela defendeu, quando acontecesse um exemplo como esse que o prefeito Sandro colocou, em que ele, como parlamentar, liberou recursos para fazer coisa positiva, boa, para a população do estado do Rio, isso é um pico, porque o normal é não haver a liberação, tá certo? O normal é a dificuldade. Quando alguém consegue, com seu empenho, fazer algo, e eu sei que, por exemplo, na prefeitura, ele tem feito, enfim, uma ação extraordinária num município que enfrentou, historicamente, muita dificuldade para ter boa gestão, boa administração, dado as características. Tem um orçamento pequeno, uma população muito grande, uma área física pequena, muito concentrada, com a maior cidade demográfica da América Latina, né? Não é? Da América Latina, né? América Latina. Então, e também fica debaixo d'água frequentemente, né? Agora, recentemente, com as chuvas. Isso. O que está acontecendo? Acho que é importante a sociedade ter essa informação. São João de Meriti tem um problema crônico. Além de ser a cidade com a maior densidade demográfica, nós temos vários morros, né? Na verdade, a gente está falando de um vale. Quer dizer, em outros governos, né, com a proposta até de melhorar a qualidade de vida, foi concretado vários desses morros. O que aconteceu? A água hoje, ela desce com uma velocidade muito maior, infelizmente não tem para onde escoar e automaticamente ela enche. Embora que nós tivemos um problema muito grave no dia 30 para 31 de dezembro, que foi o mesmo dia que aconteceu aquele grave acidente em Angra, na Baixada Fluminense como um todo, como aconteceu em Belford Roxo, Caxias,
Nós tivemos somente naquele dia 30, de cabeça aqui, em torno de 94 desabamentos na cidade. Uau. Mais até do que Angra dos Reis. Porém... E por que não foi... Aí é que está. Angra dos Reis chamou a atenção para a mídia, levando em consideração, né, que foi muito mais trágico em termos de morte. São João de Meriti morreram 2 pessoas, uma soterrada e outra afogada. É claro que, se a gente for falar de desabamentos, Angra dos Reis chamou a atenção. Se a gente for falar, né, de inundações, Belfor Roxo e Caxias ficou realmente uma situação muito pior. Levando em consideração que, junto ao governo do estado, nós conseguimos dragar os principais rios da cidade e a gente não teve tantos problemas como tivemos já no passado. Entendi. Agora, ao mesmo tempo, a gente conseguiu também, e aí é importante dizer, que isso pouco foi noticiado, nós tivemos a liberação do PAC Drenagem, né, pelo presidente Lula, e São João ficou em 5º lugar no Brasil em liberação. Quer dizer, é um dado histórico, né, porque tradicionalmente a gente não consegue viabilizar recursos, mas com um pouquinho da experiência de Brasília, com a ajuda do governador Sérgio Cabral, do nosso presidente Lula, a gente conseguiu liberar 152 milhões de reais para a cidade, dos quais 100 milhões já está contratado, 100 milhões já está contratado e começa já a licitação, e os outros 52 já está saindo pela Caixa Econômica. Então, isso acho que ele foi modesto, desculpe interromper, mas você esqueceu só de falar o traquejo político, porque eu acho assim que tem a ver também, né, a tua experiência de você conseguir, você já conhece ali os meandros. Sim, porque, por exemplo, com 2 mandatos do deputado federal, claro que facilita pela relação com os ministérios, com os ministros, com os meandros, né, de todas essas relações, para que a gente possa fazer a coisa funcionar. E aí, a importância de dizer que esse recurso é para drenagem, justamente nessa questão que a gente está aqui falando, que é o quê? O problema hoje de algumas partes do município sofrer com muitas enchentes. E é um trabalho que não aparece, né, prefeito? É um trabalho que poucos prefeitos gostam de fazer. Porque gasta muito. Não, gasta muito. A obra, ela aparece, por um lado, negativo, porque você cava muito buraco, depois você enterra ela e dá a impressão que não houve nada, né? O que fazer, né, Cristiano? É divulgar. Porém, eu acho que o caminho é esse, é divulgar. Uma coisa importante, né, porque é uma obra tão importante para a cidade, vou dar um exemplo rápido, o centro do Vilar dos Teles. Né? O centro do Vilar dos Teles, em 90, era o grande polo têxtil do Rio de Janeiro. Eu lembro que quando eu entrei para deputado federal, eu falava assim, olha, eu sou de São João de Meriti, né, no Rio de Janeiro. Ninguém conhecia. Mas fala Vilar dos Teles. Agora, quando eu falava, olha, é próximo de Vilar dos Teles, é dentro do Vilar dos Teles. O pessoal, não, Vilar dos Teles já tive lá, pô. Era interessante, né? Então você pegar parlamentares de outros estados que conhecem tão bem a nossa cidade, querendo ou não, era um atrativo, que hoje, infelizmente, não é mais. O que aconteceu, aliás, a propósito? Vilar dos Teles, com a abertura do mercado em 92 pelo presidente Collor, como aconteceu com Petrópolis e outras cidades, que também tinha a mesma característica, perdeu-se muito aquela característica de produção para o atacado. Entendi. Porque o mercado abriu, né, os chineses entraram, né, com preços muito mais competitivos e, infelizmente, caiu. Entendi. Porém, outras cidades se recuperaram e o Vilar dos Teles ficou estagnado. O que nós fizemos? Liberamos um PAC agora de 66 milhões de reais. A população que mora em São João sabe disso, porque quando passa hoje por Vilar dos Teles está tudo cheio de buraco, causado justamente para que se faça a drenagem, porque talvez você não saiba, Cláudio, mas quando você passa lá no dia de chuva, dá 1 metro de água no centro do Vilar dos Teles. E quando essa água desce, é um mar de lama. Então, infelizmente, a gente não tem como discutir a revitalização de um centro empresarial e comercial como o Vilar dos Teles se a gente não fizer e readequar, né, e urbanizar completamente e resolver o problema da drenagem dessa cidade. Então, esse é o trabalho que a gente está focado nesse momento. Cristiano, é muito difícil, né? Às vezes eu fico pensando que deve ser muito difícil ser político. Ele está falando aí desse ponto focal aí de drenar uma cidade. É desesperador. Você, como político, você precisa, como um prefeito, por exemplo, que é uma atribuição da prefeitura, fazer esse tipo de trabalho, né? Aí você vai fazer uma dragagem, uma drenagem. Aí, quando você vê, a pessoa não reconhece, vota no cara que deu uma camiseta ou fez um churrasco. Isso é desesperador. Mas a divulgação dessas ações começa a criar consciência nas pessoas de que a catástrofe que ela vive numa temporada só vai ser resolvida com a ação da boa administração pública no período seguinte. Ou seja, então, fazer uma vinculação direta entre o problema vivido nas inundações do final do ano e essas obras do PAC é algo que a população precisa entender. Então, um programa como esse cumpre essa função
de dizer, olha, o buraco que você está vendo, que está causando transtorno lá,